A paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Evidente Síntese. A paz do Senhor, Raíssa. A paz do Senhor, a paz do Senhor, professora Manuela, e a todos os que nos acompanham nesse podcast. Então, queridos, estamos aqui para tratar com vocês, com esse momento pedagógico, né, de mais uma lição, que é a lição de número 5, que vai ter por título Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Aqui, Raíssa, quais são os objetivos para essa lição? Os objetivos para a lição de número 5 é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Então, é interessante, né, essa lição, porque a palavra-chave dela, na verdade, é evangelho, que não deixa de ser, mas eu acho que o paralelo a isso, né, seria justamente a idolatria, né? Um dos pontos a se tratar aqui. Até quando ele diz assim, ó, levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas, né? Então, qual era, né, o contexto que estava ali naquela época? E aí, como pergunta, né, inicial, até para começar, né, ali a conversa, tudo, né? Então, imagine, né, se Paulo, gente, imagine Paulo, né? Aqui, ali, no meio da gente, aqui nessa terra, nesse mundo, né? Imagine se ele andasse pelas ruas da nossa cidade, né? Ou da sua cidade, do seu município, né? Pelas ruas ali do bairro da sua igreja, né? Assim como ele andou em Atenas. Então, que altares ou ídolos ele veria dominando o coração e o tempo das pessoas, né? Então, para iniciar esse contexto, até após ali a leitura bíblica, né, que ela já traz mais ou menos esse cenário. Então, pensando nisso, o que que acha, né? Aí a pergunta é exatamente que os seus alunos digam que eles ali, que ele acha que ele iria encontrar, né? E aí pode fazer uma listinha aí do que iria encontrar, tá? Não só isso, para complementar, né? Em seguida, você pode trazer até mesmo aqui pensando no objetivo 2, né? Esse quadro comparativo. Quem eram esses filósofos epicureus e quem eram os estoicos, né? Então, quem eram eles? Quais eram as características, né? O que que tinha? Esse quadro comparativo, ele é importante porque permite, né, que a gente identifique mais na nossa vida diária, né, na nossa vida prática, o hedonismo, né, e ali é, a viver, né, de acordo com dessa forma, né, de acordo com o hedonismo, e aí você pode estar retomando, né, se me faz bem, então eu vou fazer, né, e essa entrada em si mesmo, assim como também o estoicos, né, que vai trazer esse relativismo, essa autossuficiência, né, então aqui algumas características, mas claro, em um estudo mais aprofundado, né, você pode trazer mais elementos. Não só isso, né, aqui acho que principalmente para a classe de adultos, né, uma classe de obreiros no sentido, né, de homens, uma classe de obreiros é interessante porque, a depender, né, pode ser que haja um contexto, traga, né, esses conceitos de forma mais teológica, né, e aí consiga sistematizar melhor. E isso é interessante porque é um adendo ali para a lição, né? A lição ela traz rapidamente alguns pontos, e aí esses alunos é possibilitado essa interação, essa relação e traz mais esse envolvimento, tá? Então, essas são algumas sugestões. Raíssa,
suas sugestões para a aula de Mara- hoje. Maravilhosas as suas sugestões, Manu. Também poderíamos começar o início da aula apresentando, se você tiver acesso e essa possibilidade na sua congregação, mostrando as fotos de ruínas. Às vezes você pode encontrar um próprio vídeo no YouTube e você seleciona ali um take, né? Uma partezinha, um trecho que mostra essas ruínas, para que a classe entenda ali o local que Paulo estava, onde ele estava levando esta mensagem. Eu acho que seria uma forma bem interessante de prender ali a atenção da classe durante a introdução. Também você pode frisar essa abordagem respeitosa, né, que Paulo teve ali no começo. Ele não ofende os filósofos, mas ele observa o ambiente com atenção e oriente os seus alunos para que também demonstrem paciência ao tirar dúvidas de descrentes. Há um tempo atrás, não que eu seja tão velha assim, meu Deus, tá, eu sou, não tem problema. Mas eu me recordo que há um tempo atrás eu tenho um temperamento um pouco colérico e eu lembro que às vezes eu queria, se eu entrasse em um embate com uma pessoa, parece que eu transformava aquela pessoa num inimigo. E, na verdade, ela não é um inimigo, ela precisa de salvação. Então, nós precisamos ter esse olhar, né, mais cuidadoso que Paulo teve ali, essa paciência ao tirar dúvidas, até mesmo em sofrer afrontas e perseguição, e você ainda assim olhar para o outro com um olhar de misericórdia. A maturidade vai chegando também com a idade, às vezes não, mas em alguns casos sim, e aí a gente compreende que nós não estamos ali para literalmente ganhar uma batalha ou ganhar uma competição, mas levar o amor de Cristo para aquela pessoa, revelar Jesus, né? Por meio das suas palavras ali, segundo a vontade do Espírito Santo, trabalhando no coração de cada um daqueles que vão receber. Então, você pode frisar isso com os seus alunos, para eles terem essa paciência ao tirar dúvidas de descrentes. E também você pode iniciar a sua aula com uma pergunta-chave: como anunciar Cristo em uma sociedade cheia de ideias, filosofias e opiniões diferentes? Basicamente, aquilo que você falou, né, Manu? Como deveríamos, como conseguimos hoje anunciar o Evangelho? Como anunciar Cristo em meio de uma sociedade tão cheia de altares, né? Que nós vamos ver durante a lição. Cada um com o seu altar, e quando nós olhamos, estamos no meio de um contexto tão parecido com aquele que Paulo se encontrava ali em Atenas. E você pode também, no o ponto 1 da sua lição, falar sobre justamente esse ambiente cultural. Então, você pode fazer um contraponto, na verdade, você pode fazer um quadro explicativo, ou usando o próprio quadro branco da sua sala, ou no slide, e você colocar as diferenças principais entre os epicureus, entre os estoicos, que vai estar aí no versículo 18, da leitura bíblica em classe, de Atos 17, versículo 18, vai falar justamente que alguns dos filósofos, e cita esses dois grupos de filósofos, e aí você coloca o cristianismo, os epicureus e os estoicos, coloca o que cada um defendia, as diferenças entre eles, porque eu acho que vai ser interessante e vai agregar conhecimento para a sua sala. Estamos falando de um contexto que envolve intelectualidade. Bem, nem todos, né, conseguem ter essa habilidade. Eu gostaria de ser tão intelectual quanto alguns que eu admiro, mas me esforço para conseguir ser o melhor que eu consiga, né? E quando a gente está falando sobre intelectualidade, seria interessante você, dependendo de qual seja a sua sala, você forçar um pouquinho os seus alunos a terem esse interesse, sabe? De se aprofundar mais, de conseguir entrar num debate mais específico sobre isso e agregar mais ao reino do Senhor nesse aspecto de filósofos. E aí você vai ver que no contexto lá de Atenas, ela era considerada o berço da filosofia, né? Mas também uma cidade profundamente idólatra e cheia de vaidade intelectual. Você vai citando isso para os seus alunos e você vai frisar que Paulo não se isola. Em nenhum momento Paulo se isola daquela cultura, nem se intimidou com os intelectuais. Ele sente compaixão
ele também se indigna, né, uma indignação santa, ao ver a cidade entregue à idolatria. E aí você vai simplesmente dizer o que é que o cristão precisa fazer hoje para ter esse mesmo olhar de Paulo diante das é, instituições que nós encontramos na nossa sociedade. Por exemplo, uma universidade. Qual o olhar que o cristão deve ter para uma universidade? Dizer que aquilo é do Satanás, do diabo. Eu não quero os meus filhos lá, né? Eu tenho um filho na UFRN, todo dia eu digo, guarda ele, Jesus. E ele vem me contar uns negócios, eu digo, meu filho, coisa pior você há de encontrar. Mas permaneça firme em Jesus. Os nossos filhos precisam estar neste meio, eles precisam testemunhar de Jesus também no meio daqueles que se acham ou se dizem intelectuais, porque nem todos são, né? Muitos têm só a questão do achismo, mas passam longe de realmente conhecerem o verdadeiro conhecimento, principalmente aquele que vem de Deus. Então, qual o nosso olhar? Você pode fazer esse contraponto na sua sala, fazer essa pergunta, você instigar a sua sala a participar. Como você age diante de algumas instituições? Por exemplo, uma universidade, diante de algumas instituições como instituições jurídicas, instituições religiosas que são diferentes da nossa, que a gente tem alguma divergência, como que agimos, como que o nosso olhar de cristão e como podemos atuar também nessas instituições. Então você vê ali que Paulo, ele não perde a oportunidade de ver aquilo como um campo missionário intelectual. Então, as oportunidades não eram deixadas de lado. Na lição 3, nós vimos que Paulo, quando chega lá em Filipos, ele prega, ele faz um culto ali, ele cultua a Deus juntamente com mulheres à margem de um rio. Então, você vê que para Paulo, essa questão de estar em um lugar mais cheio de gente ou mais pomposo, esse não era o ponto. Ele precisava e ele amava pregar a palavra de Deus. Então, você vê que ele vê aqui como um campo missionário. Veja bem. Fale sobre a estratégia de Paulo. Eu até dei um nome assim que chama-se o ponto de contato. Paulo pega durante toda aquela sua estadia ali e diante daquela situação que ele está vendo, ele pega algo que ele pode começar a introduzir o evangelho. Ele olha um altar ao Deus desconhecido e ele pega aquela situação para ser aquele ponto de contato que vai levá-lo a apresentar Jesus para aquele povo. Então você vê que ele não começa citando o Antigo Testamento, até porque os gregos não conheciam, mas ele parte justamente de um elemento da própria cultura deles. Ele diz assim: olha, aquele altar ali é o Deus desconhecido. E aí ele começa justamente em um ponto que as duas culturas conseguiam se compreender. Ele conseguia falar justamente onde o outro conseguia compreender. E aí ele fala que Deus é o Criador, que Deus é soberano, que Deus é pessoal, que é próximo. Então, ele fala um contexto que as pessoas conseguiam compreender. Você pode aplicar isso ao longo da semana na classe. Você pode dizer: veja bem, classe, o apóstolo Paulo nos ensinou a arte do ponto de contato, ou seja, você escuta, observa a cultura, encontra pontos de convergência moral e aí você usa isso como ponte para pregar a cruz de Cristo, para pregar o amor de Cristo. E aí você pode fazer um desafio da semana para sua sala, que é justamente fazer com que eles tragam à memória se existe ali naquele ciclo de convivência familiares, colegas de trabalho, de universidade, que parecem buscar a Deus de forma vaga ou que têm muitas dúvidas sobre a fé cristã. E você pode aproveitar essa oportunidade para captar essas pessoas para serem alunos de escola bíblica dominical. Se você tiver essa condição, né, de dialogar com eles sobre assuntos que talvez esteja no mesmo nível intelectual que ele, ótimo. Mas se não, você vai, em vez de você julgá-lo, aquela pessoa, meu Deus, não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus. Você vai orar por ele, você vai procurar ouvir as indagações dele, você vai fazer um convite, você vai lançar um convite. Vamos à escola dominical, vai no domingo pela manhã, conversa com o seu pastor, pede auxílio. Na sua igreja certamente vai ter alguém, né, que tenha essa capacidade de conversar com ele e ele participar ali da nossa escola bíblica dominical. Poderíamos, Manuela,
usar a nossa escola bíblica dominical como esse ponto de contato com essa Sim, sociedade, né? Porque às vezes a gente diz, vamos para o culto, a pessoa se assusta, mas vamos para ali para a escola dominical. Geralmente o intelectual diz, eu sou muito bom, eu vou lá porque ninguém vai conseguir me convencer. Esquece é eles, que o verdade. Espírito Santo de Deus é o melhor professor de todos. E muitos que diziam isso hoje estão ali pregando o evangelho. Então, você ore para que Deus dê sabedoria, né, aos seus alunos, que dê também discernimento para que aquela classe possa testemunhar de Cristo nos ambientes acadêmicos, profissionais e sociais. Então, eu acredito que eu encerro por aqui, Manu, com essa atividade da semana, tá bom? Imagina se o culto de Ok. domingo, de repente, fica lotado com alunos da EBD que estavam frequentando e ali essas pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador, né? Isso. É interessante o que Raíssa traz, né? Porque, principalmente quando a gente fala, né, desses dois grupos de filósofos, é fácil identificá-los hoje, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esse desafio que ela traz é exatamente dentro do próprio exemplo que ela trouxe, no sentido de, para algumas pessoas eu meio que brigava ali, né? Então, é você até identificar dentro desse desafio que ela traz, né? Onde está o meu campo de maior desafio? É no meu trabalho? É com os meus familiares? É com a minha vizinhança, né? Os meus vizinhos. Então, com quem é? Que é aí que justamente não só você vai apresentar em oração, como a Raíssa trouxe, mas até trazendo que o próprio Paulo faz, é usando o evangelho para eles, né, serem ali alcançados. Justamente usando essa aplicabilidade que ela traz, né? De começar observando, né, ali para chegar até ele com com a melhor estratégia. E a melhor estratégia, ela pode servir para o contexto de Raíssa, mas pode não servir para mim, né? Porque a melhor estratégia está justamente o conhecer essa pessoa e a maneira como eu vou chegar até ela e apresentar o evangelho a ela. Porque não necessariamente só na minha fala, mas como a gente tem falado, né, até em outros podcasts, é justamente no cotidiano, no viver com essa pessoa. Então, queridos, esperamos ter contribuído, né, com a sua aula. Desejamos a vocês que Deus continue abençoando. Vocês tenham um excelente planejamento, uma excelente aula, né? Que seus alunos aí estejam frequentes. Esperamos ter contribuído também e agradecemos a direção do DENEC pela confiança e oportunidade. Desejamos a todos uma excelente semana e que fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor para todos.